Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro em mais uma edição imperdível. Novamente perguntamos qual lugar lindo do nosso país ou do mundo você nos dá o privilégio da audiência, de qual lugar você nos assiste. Confira aí se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Um dos assuntos que foram muito comentados foi sobre o presidente Jair Bolsonaro sancionando a lei que disciplina o acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios federais. Os precatórios, que são títulos da dívida pública reconhecidos após decisão definitiva da Justiça. O texto também perdoava as dívidas tributárias de igrejas, mas o dispositivo foi vetado por Bolsonaro. A proposta aprovada pelo Congresso no mês passado previa aos templos religiosos de qualquer culto isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, anistia das multas recebidas por não pagar o CSLL e a anulação das multas por não pagamento da contribuição previdenciária. Apenas o dispositivo que trata das multas previdenciárias foi mantido. De acordo com a presidência, outros dois trechos feriam regras orçamentárias constitucionais e poderiam implicar crime de responsabilidade do presidente da República. Outro sim, o veto não impede a manutenção de diálogos, esforços e a apresentação de instrumentos normativos que serão em breve propostos pelo Poder Executivo com o intuito de viabilizar a justa demanda, diz a mensagem enviada aos parlamentares. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou, por outro lado, a anistia a multas previdenciárias confirma e reforça a previsão legal sobre os pagamentos realizados pelas entidades religiosas aos seus membros. Assim, não se considera como remuneração para efeitos previdenciários o valor pago por entidades religiosas aos seus ministros e membros de Instituto de Vida Consagrada. Nesse contexto, o artigo 9º sancionado não caracteriza qualquer perdão da dívida previdenciária, apenas permite que a Receita Federal anule multas que tenham sido aplicadas, diz a nota. Em publicação nas redes sociais, o presidente Bolsonaro sugeriu, entretanto, que os parlamentares derrubem os vetos para que as dívidas de igrejas sejam perdoadas e explicou que só não manteve o dispositivo para evitar um quase certo processo de impeachment. Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo, disse o presidente. De acordo com Bolsonaro, uma proposta de emenda à Constituição, PEC, será apresentada como uma possível solução para estabelecer o alcance adequado para a imunidade das igrejas nas questões tributárias. E a farmacêutica AstraZeneca retoma os testes da vacina contra a Covid-19, conhecida como vacina de Oxford, no Brasil. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Antônio Barra Torres, falou em entrevista à Rádio Jovem Pan na manhã desta segunda-feira a respeito da retomada dos testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca. Segundo Barra Torres, uma vacina contra a Covid-19 deve estar disponível nos primeiros meses de 2021, mas ele não quis falar sobre datas precisas, porque, segundo ele, pode haver mudanças no cronograma e isso causaria frustração nas pessoas. Antônio Barra Torres também falou sobre as reações adversas graves. Segundo ele, não foi registrada nenhuma no Brasil até o momento. As reações adversas graves são aquelas que envolvem risco de vida, risco à qualidade de vida e problemas de saúde de médio e longo prazo. Ele também disse que o trabalho da Anvisa não deve parar apenas no protocolo, não deve ser apenas dar um ok e tudo bem. Eles devem continuar acompanhando e monitorando o desenvolvimento, produção e aplicação das vacinas no país. E com direito à hashtag Acredite no Brasil, Fábio Faria, ministro das Comunicações, comemorou os dados de uma nova pesquisa sobre o governo Jair Bolsonaro, que mostrou que a popularidade do presidente continua em alta. Mais uma pesquisa apontando isso. Desta vez, o levantamento da XP aponta que a aprovação de Bolsonaro em setembro chegou a 39%. 24% consideram o seu governo regular e 37%
20% ruim ou péssimo. Esta é a 5ª pesquisa seguida em que os índices positivos sobre a administração de Bolsonaro apresentam alta e reprovação diminuindo. A perspectiva para o restante do mandato também teve melhora. Agora, 40% esperam que ele faça um bom ou ótimo governo até o fim do mandato. Para 35% será ruim ou péssimo. Os que acham que será regular são 20%. Na contramão, a parte da população que diz sentir muito medo de pegar o coronavírus diminuiu, chegando a 30%, o menor número desde fevereiro. Outros 40% afirmam que estão com um pouco de medo. Outros 29% disseram que não estão com medo de ter a doença, menor índice desde fevereiro também. O levantamento da XP e PESP entrevistou 1.000 pessoas em todo o país entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. E muita gente preocupada com a saúde do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que precisou ser levado ao hospital em Brasília, como vimos, após sentir um mal-estar nos últimos dias, e o Ministério informou que Mendonça foi diagnosticado com miocardite aguda, inflamação do músculo do coração, desencadeada na maioria das vezes por um processo viral. Boa recuperação aí ao ministro André Mendonça. E quase 95% das cidades brasileiras já foram beneficiadas com recursos do Ministério da Cidadania para o fortalecimento da rede socioassistencial durante o período de emergência em saúde pública causada pelo novo coronavírus. O Ministério da Cidadania já repassou mais de 920 milhões de reais para o fortalecimento da rede socioassistencial de 5.270 municípios durante a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Ou seja, mais de 94% das cidades brasileiras já receberam os repasses. Os recursos são destinados à ampliação de 3 frentes: compra de equipamento individual para proteção de profissionais de unidades de atendimento, compra de alimentos e também para ações que minimizem os efeitos da crise. O maior repasse foi para a região Sudeste, com mais de 407 milhões de reais, seguido da região Nordeste, com mais de 182 milhões de reais, depois vem a região Sul, com mais de 181 milhões de reais, a região Centro-Oeste vem em seguida, com mais de 92 milhões de reais e, por fim, a região Norte, com mais de 58 milhões de reais. De Brasília, Andréa Luiza Matias. E as eleições 2020, muita movimentação nos bastidores. Os prazos, 16 de setembro, prazo final das convenções e escolha dos candidatos, 26 de setembro, prazo final para registro dos candidatos, a partir do dia 27, então dada a largada para a campanha, com o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Dia 9 de outubro, início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para o primeiro turno. E para aqueles espertinhos que estão de olho no fundo eleitoral, 2 bilhões de reais, melhor evitar, hein? A Polícia Federal sempre fazendo um ótimo trabalho, um trabalho exemplar. Por exemplo, deflagrou a Operação Spectrum e cumpriu 8 mandados judiciais para apurar possível desvio de recursos do fundo eleitoral. Mas não é dessas eleições de 2020 ainda. Desvios do fundão eleitoral das eleições de 2018 no Ceará. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que está trabalhando para manter sua posição na chapa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Venho apoiando todas as iniciativas do presidente. Venho procurando facilitar o caminho dele, sendo leal para todas as coisas que ele necessita. Se ele desejar minha companhia para 2022, marcharemos de passo certo. Se a gente conseguir terminar todas as reformas que têm de ser feitas, de forma que a gente livre o país de toda essa carga que tem de ser retirada, de excesso de tributação, de questão administrativa, que custam muito à nação, a gente conseguindo fazer tudo isso, deixaria o país num rumo com políticas de Estado bem traçadas, disse Mourão. E diziam que ele, Raul Seixas, era um maluco beleza, mas depois de 2020 vão acabar chamando ele de profeta.
No ano onde a música de Raul Seixas, onde ele canta: essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou. Quem diria que 2020 seria mais ou menos assim, não é? Não bastasse isso, ainda em 2020, além da pandemia, agora a manchete nos jornais do mundo. Cientistas encontram gás na atmosfera de Vênus que pode indicar vida extraterrestre microbiana. Mas também as redes sociais foram movimentadas pelo controverso amigo de Raul Seixas, o escritor Paulo Coelho. Vivendo desde 2007 em Genebra, na Suíça, o escritor brasileiro Paulo Coelho virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Em um post que ele apagou rapidinho depois da repercussão, o homem que chamam de mago comparou os cristãos brasileiros aos fundamentalistas islâmicos do Talibã. Boicote às exportações brasileiras. Boicote exportações brasileiras. Ou o Talibã cristão controlará o país, escreveu Paulo Coelho. Apesar de ter deletado o texto, vários internautas printaram a publicação e compartilharam nas redes sociais. Em resposta aos comentários, o autor escreveu que os governantes não entendem que, embora possam destruir a oposição, ela não deixará de existir. Corte a grama, ela ficará mais forte, avisou Paulo Coelho. Muito bem, uma coisa é ser oposição, outra coisa é prejudicar os brasileiros. Chamar cristãos de membros fundamentalistas do Talibã, mandar países lá fora, mandar recados para que cancelem as exportações. E o nosso produtor rural, o que sobrevive com o suor do seu trabalho, não nas paisagens incríveis da Suíça, mas trabalhando. Há pouco tempo dizia-se no Cabo da Enxada, com o seu trator, com a sua colheitadeira. Gente, vamos respeitar os brasileiros, respeitar o nosso povo, a nossa fé, a nossa crença. É um absurdo que brasileiros, ainda mais quando são artistas, conhecidos, renomados, vão lá fora e tentam denegrir a imagem do nosso país para tentar atingir um presidente. Ora, somos um povo, somos brasileiros. Tenhamos um mínimo de bom senso. Dezenas de atores estão publicando nas redes sociais uma hashtag com a frase: "Eu quero veteranos na TV". A campanha começou, gente, um dia depois de a Globo anunciar que os contratos de Glória Menezes e Tarcísio Meira, como anunciamos aqui também, de 85 anos, não foram renovados. A maior parte das publicações no Instagram e no Twitter contém apenas a frase, sem maiores comentários. A campanha ganhou impulso com Laura Cardoso, que festejou 93 anos de idade. Em entrevista ao jornal O Globo, ela disse que não pensa em se aposentar. Parar nunca. Você se aposenta e aí para tudo. A aposentadoria é um horror. Estar nativa mantém a gente viva. A própria Glória Menezes aderiu à campanha. Aderiram à campanha ainda outros. Eu quero veteranos na TV, vários atores vinculados à Globo, como Glória Pires, Antônio Calone, Cássio Gabus Mendes, Cláudia Raia e Cláudia Abreu. E falando em veterano, gente, também o blog Sala da TV do Terra recordou o dia que Bolsonaro pegou o microfone da Globo, pegou literalmente o microfone da Globo e fez um pedido. Foi em 11 de agosto de 2019, após um passeio nos arredores do Palácio da Alvorada. O presidente parou para conversar com os jornalistas de plantão na entrada da residência oficial. Para surpresa geral, ele pegou o microfone do repórter da Globo e Globo News, oferecido por um membro da equipe de reportagem, e fez uma brincadeira. Eu com a Globo? Posso falar tudo? Vai tudo para o ar? Perguntou rindo o presidente. Tem certeza? Alô Globo, eu queria que a Globo botasse no ar um vídeo com uma canção lá do Nordeste.
Chama-se Chuva de Honestidade. É uma canção mais velha do que eu, disse. O que o Nordeste sempre precisou foi disso, chuva de honestidade, disse o presidente no momento que foi recordado, em um momento que foi recordado agora. E o Brasil se despediu de um dos mais populares cantores da música sertaneja, Parrerito, o cantor do trio Parada Dura, que partiu agora no domingo, dia 13 de setembro, após complicações no quadro de Covid-19. Familiares e a equipe Trio Parada Dura agradeceram todas as mensagens, sentimentos que estão sendo ainda recebidas e as homenagens de fãs, amigos e também a toda a imprensa, diz uma nota inclusive. Ele era diabético, tinha 67 anos. Parrerito deixa mulher, 3 filhas e netos. O grupo estourou em todo o Brasil no ano de 1985 com a música. Quem não ouviu um dia já, hein? As Andorinhas voltaram. Parrerito entrou no trio Parada Dura em 1988, substituindo seu irmão Barrerito, que havia sofrido um acidente aéreo em 1982, Barrerito que ficou paraplégico. E a assessoria do Supremo Tribunal Federal também informando outra notícia relacionada à saúde, agora do recém-empossado presidente do STF, ministro Luiz Fux. O presidente do tribunal foi diagnosticado com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Fux, que tomou posse como novo presidente do STF no último dia 10. Segundo a assessoria do STF, Fux está bem e decidiu procurar atendimento médico após ter apresentado aumento da temperatura corporal. Ainda de acordo com a assessoria, o presidente do STF seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento. Obrigado pela sua atenção, seu like, compartilhamento e que Deus abençoe a você e a sua família.